O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para quem veio ontem à missa, no quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, deve ter ouvido Jesus dizer exatamente estas palavras: eu sou o bom pastor. E bom pastor aqui poderia ser ouvido de muitos modos: o bom, o belo, o verdadeiro pastor. O pastoreio encontrou um sentido máximo em Jesus Cristo. Os antigos pastores nem pastores são como mercenários. Aliás, é isso que fazem com as ovelhas. Ovelhas que ficam sem pastor, porque na verdade o interesse desses falsos pastores ou mercenários é apenas um: engordar, tosquiar e matar as ovelhas. Se apropriar da vida delas, explorá-las. É assim que eles lidam com as ovelhas. Essa é uma denúncia frontal de Jesus ao sistema sacerdotal, ao sistema de governo e de liderança do povo. Os líderes não se preocupam de fato com as pessoas, preocupam-se apenas com o próprio bolso, preocupam-se apenas consigo mesmos, preocupam-se apenas com o próprio estômago. Jesus Cristo é duro com suas palavras, mas aponta para o seu verdadeiro pastoreio e aponta qual é o traço do verdadeiro pastor. Verdadeiro pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Verdadeiro líder é aquele que é capaz de amar e se doar. Hoje o Evangelho volta um pouquinho, faz um retorno a alguns versículos anteriores do Evangelho que a gente ouviu ontem, no quarto domingo da Páscoa. E aí Jesus Cristo não se diz apenas o pastor, mas se diz a porta. Eu sou a porta pela qual as ovelhas passam. O que é uma porta, afinal? A gente pode usar, por exemplo, a expressão tão recorrente no nosso meio: ele é burro como uma porta. Alguém que não sai do lugar, vem e volta, mas não se move do lugar onde está. Mas uma porta, em verdade, é uma abertura. Abertura para onde? Para que lugar?
Jesus Cristo é uma abertura para que as ovelhas saiam. Esse é o ponto do Evangelho. A grande chave do Evangelho é que Jesus é uma abertura de saída das ovelhas. As ovelhas estão presas nos redis das instituições, das religiões, das lideranças que expropriam suas vidas, engordam as ovelhas, tosquiam e matam. É preciso então que Jesus abra a porta para que as ovelhas possam encontrar saída, possam encontrar verdadeiras pastagens. Afinal, Jesus Cristo mesmo diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Na verdade, a religião da época de Jesus, e nós talvez pudéssemos perguntar se a nossa também não está inserida aí, não se preocupava com a liberdade. Aliás, a religião da época de Jesus deixava as pessoas cegas. Contra essa religião que cega, Jesus Cristo se apresenta como uma porta que abre para que as ovelhas possam sair para verdes pastagens e encontrar liberdade. Há uma ambiguidade aqui. O redil dá a falsa impressão de proteção. O redil dá a falsa impressão de um cercado que deixa as ovelhas cômodas. Falsa impressão, mas também uma verdade, porque muitas vezes, por causa da segurança, a gente pode trocar a liberdade. Por causa da comodidade, a gente pode trocar a vida. Por causa do medo, que faz a gente ficar preso nos redis, a gente não encontra a saída nunca para as pastagens da nossa vida, da verdadeira vida. Jesus Cristo quer que a gente encontre vida em abundância, não a vida encurtada pelas cercas de um redil. Quer que a gente encontre vida em abundância, não a vida circunscrita, limitada pelos limites que impuseram sobre nós ou em nós. Por isso o convite de Jesus é entrar por Ele e sair por Ele. Ele é a porta pela qual as ovelhas passam, pela qual inclusive Ele como pastor passa, saindo de um sistema religioso opressor. Curioso, Jesus Cristo é a porta e o pastor. Quem não passa por essa porta, vai passar por onde? Vai pular que muro? Vai entrar por que janela? Quem não passa por essa porta da liberdade, vai fazer o quê com as ovelhas? Seguir oprimindo, seguir roubando, seguir fazendo das ovelhas material para a sua própria vida, objetos de seu próprio consumo. Muito cuidado, o alerta desta semana do bom pastor é esse: nós fomos feitos para a vida, nós fomos feitos para a liberdade, não para os redis pequenos. Amém.